Boa noite a todos e a todas, todos os presentes. O meu nome é Mariana, sou defensora pública estadual daqui do Paraná. Eu estou hoje como coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos e a ideia da gente foi criar essa live para que a gente possa debater as defensorias, representantes das defensorias aqui, e a sociedade civil sobre a população em situação de rua e, de forma mais específica, a população em situação de rua. Enviando que eu vou tentando passar aqui para o pessoal na medida em que for acontecendo. A gente tem hoje aqui, estamos aqui só fazendo uma breve apresentação, com o doutor João Juliano, que é da Defensor Público Federal e coordenador regional de Direitos Humanos pela DPU. Não é isso, João? Dá um alô aí. Estamos também aqui com o Leonildo José Filho, que é conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Estadual de Direitos Humanos e coordenador nacional do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Isso. Contamos também com a presença do Dr. Renan Souto Maior, que é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com o Dr. Antônio Vitor Barbosa de Almeida, que é defensor público estadual pela Defensoria do Paraná e colaborador do Núcleo de Direitos Humanos, junto comigo. A doutora Rosana Esteves Monteiro, que é defensora pública do Mato Grosso, coordenadora do Grupo de Atuação Estratégica em Direito Coletivo pelas Pessoas em Situação de Rua, membro da comissão da Pop Rua da ANADEP e membro do Fórum da Pop Rua de Cuiabá. Também temos o Tiago Oshino, que é ouvidor externo da Defensoria Pública, e o Tomás Henrique de Mello, que é doutor em Antropologia e que vai também contribuir com a gente aqui. Estamos com essa questão da conexão, mas já vai ser solucionada com o tempo. Bom, gente, é um prazer ter vocês aqui. Mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todos, assim, e a delicadeza de vocês estarem dispondo de tempo para participar aqui com a gente dessa live. Já adianto que é um grande prazer para a gente ter vocês. Bom, basicamente, a ideia é que a gente trate, né, sobre algumas questões mais especificamente sobre essa questão da pandemia e como ela tem afetado a população em situação de rua agora, né? A gente tem ouvido muito que a pandemia, né, ela tem agravado os problemas da população em situação de rua, ou mesmo que a pandemia ela tem, na verdade, produzido, escancarado, né, na verdade, a ausência de políticas públicas para essa população em situação de rua. Eu queria saber de vocês como é que vocês visualizam essa situação, como é que vocês entendem nesse contexto, começando, eu acho que com o Leonildo, que está diuturnamente trabalhando, como eu vinha mencionando aqui, que é um grande prazer tê-lo aqui, que é uma pessoa que, além de trabalhar, né, em um âmbito nacional, em um âmbito estadual, ele também tem trabalhado diariamente, no dia a dia, e acompanhando de perto essa população e tendo contato com eles, contato direto, assim, de ouvir o que essa população tem a dizer. Então, Leonildo, você inicia aí com a palavra. Em primeiro lugar, agradecer à Defensoria Pública do Estado do Paraná, né, principalmente o Núcleo de Direitos Humanos, e na sua coordenadora, né, a doutora Mariana, que tem dado essa oportunidade de a gente poder aqui trazer um pouco
do panorama do movimento nacional da população em situação de rua no Brasil, né, no Estado e aqui na cidade de Curitiba. Né? Agradecer também, né, ao presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, doutor Renan Sotomayor, a doutora Rosana, né, Tomás, o Antônio, né, o Tiago, que são pessoas que... Doutor João, né, não posso esquecer doutor João, né, defensor público da União, que é parceiro desse movimento aqui no Estado do Paraná, né, que, além de ocupar um espaço dentro da Defensoria Pública, nos espaços dele, no Estado e nacional, né, na Defensoria Pública da União, eles têm feito a diferença junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que está aí o nosso representante, aí, nosso presidente, e também sou conselheiro, né, doutor Renan, e também não podemos esquecer o doutor, né, o doutor Tomás, que é companheiro, irmão, amigo, né, que a gente tem aí mais de 10 anos na luta, né. Não posso deixar de registrar esse movimento, né, que está aí em 20 estados, vou citar os nomes dos coordenadores aqui, coordenadores nacionais desse movimento, né, seja São Paulo, Vanilson, no Rio Grande do Norte, Darcy, Maíla, em Brasília, etc., desculpa aí, mas aqui também nós temos aqui, né, em Maringá, em Londrina, nós temos aqui o Pugo, o André, né, lá em Londrina, mais o Leonardo, mais Ademir aqui, e o Mãos Invisíveis, né, parceiros nossos, Conselho Regional de Psicologia, Serviço Social, Conselho Regional de Serviço Social, a Casa de Acolhida São José, né, Eliane, a irmã Janete, né, e Companhia Limitada ali, né, a gente tem aí os mandatos, vou trazer aqui, né, doutora Mariana, a gente é agraciado, porque o movimento aqui no Estado do Paraná tem muitos parceiros, né, muitos, né, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública, né, os próprios sindicatos, no momento dessa pandemia, né, registra muito forte o sindicato dos trabalhadores de Correio, né, que abriu a porta, nos acolheu, para a gente garantir uma alimentação, né, de segunda a sexta ali para a população em situação de rua, né? E fora os parceiros que têm sido aí apoiado nós nessa luta, né, de manter uma alimentação aí que já tem para 4 meses, né? Em nível nacional, vou falar bem rápido, né? É importante, no momento desse, né, da sociedade civil, que tem contribuído, ajudado muito o movimento nacional da população de rua, né? Sem os parceiros, a gente não tem garantido essa alimentação, e essa alimentação básica, né? Uma alimentação para manter as vidas, né? As pessoas vivas, né? Porque nós temos visto aí que o governo federal, ele tivemos um retrocesso, né? No governo federal, da alimentação, né? Da política de assistência, saúde, né? Bem básico. Tem retirado a alimentação do grupo mais vulnerável e atacado principalmente a população em situação de rua, né? Que se tornou um grupo vulnerável, né? Hoje, nos grandes centros desse país, que não tem uma torneira, os banheiros maioria fechados, né? E os acolhimentos não preparados para atender essa situação, né? Que está aí da Organização Mundial de Saúde pede, né? Exige, né? E tem visto que, além do momento dessa situação, né, básica, você tem também, né, essa articulação do movimento com o sistema de justiça, né? O sistema de justiça que aí está muito forte hoje. Aqui no Paraná, a gente tem muito o Ministério Público do lado, mas a gente vê que a Defensoria Pública, né, da União e estadual, elas têm feito diferença, né? Elas têm feito diferença em Cuiabá, elas têm feito diferença em São Paulo, né? Elas têm feito diferença em Brasília, né? E a última diferença, né, aqui no Paraná foi 2 ações contra não, né? O entendimento assegurar, né, essa política básica para a população de rua, né? Mais terrível foi em Rio de Janeiro, né? Com o Crivella querendo entrar com ação onde que era para internação compulsória, né? E aí que a DPE, DPU e os parceiros jurídicos, CNDH, conseguimos reverter lá uma ação muito boa, né? E aqui a gente ganhou uma ação, né, de manter os pertences da população de rua, perdemos, a defensoria recorreu,
ganhamos de volta, né? Teve a questão da ação principal agora, que é a questão do acesso à água, né? Das pias, dos banheiros. A gente fala isso, né, com simplicidade, pode ser simplicidade para a gente que tem uma moradia, né, hoje. Mas para a população de rua é sobrevivência, né? Poder lavar a mão, poder acessar o banheiro, poder lavar a tua roupa, e ter um lugar, né, que faz a diferença, que a gestão, as pessoas não impõem, né? No momento de pandemia, sem conhecer a metodologia da rua, né? Não adianta você falar assim, eu tenho, a rua tem aí um momento de pandemia que a gente tem que fazer, colocar toda essa população num galpão, né? Ou colocar dentro do ginásio. Ao contrário, você tem que dialogar, você tem que conversar, né? Entender cada um para onde vai. E aí eu sei que a Rosana vai trazer isso, mas já parabenizo a Rosana pela colação no Mato Grosso, né? Que respeitando e ouvindo a própria população de rua, olha, vai ter aí o prefeito aqui de Cuiabá disse que a gente pode ficar até às 10 horas, né? Mas e aí, a gente vai para onde? E com a intervenção do Ministério Público, da Rosana, da Defensoria Pública, desculpa, lá do Mato Grosso, né, conseguiu garantir que a rua, aqueles que não quisessem ir de vigilância combatória, vai estar no mesmo lugar. Gente, algum problema? Então, mas nesse sentido, importante dizer que essa articulação, né, do sistema de justiça, nesse momento de pandemia, nesse momento do acesso básico, então é importante que o sistema de justiça funciona ouvindo, né, a população de rua, né? E a gente tem conseguido isso, né? Tem conseguido isso, até porque a gente que está aí, né, a doutora Mariana trouxe muito bem, né, doutora? A gente estamos diariamente com a população em situação de rua, mas respeitando, né, as regras da Organização Mundial de Saúde, usando máscara, né, um gel, as filas, né? Mas estamos aí, né? A gente sabe que alguns companheiros do movimento nível nacional acabaram pegando coronavírus, mas graças a Deus nenhum morreu, né? Mas a gente está aí nessa luta, até porque a gente sabe que nosso papel de movimento, né, do Movimento Nacional da População de Rua, né, que surge a partir de 2004, né, da chacina da Sé, né, onde 7 companheiros foram assassinados e 8 ficaram vivos, e essa bandeira nasce o sangue daqueles companheiros e companheiras que foi assassinado, né, covardamente. Então, é nosso papel como movimento estar na rua mesmo, né, seja pandemia, seja o que vier, seja o que for, nós não podemos sair das ruas e ir para casa e deixar que nossos companheiros e companheiras aí morram de sede, de água, de frio, né? E esse é o papel do Movimento Nacional da População de Rua mesmo, né? É de dialogar com o gestor, né? De convencer, sensibilizar a sociedade, sensibilizar nossos parceiros, né? E, por último, quando tudo não dá certo, procurar a Defensoria Pública e o Ministério Público e falar assim, olha, já tentamos todo tipo de diálogo, não funcionou, então vamos entrar com ação. E eu deixo aqui, né, porque eu sei que a conjuntura é grande, né? Eu sei que o Renan vai trazer aqui o papel que o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem feito hoje, né, a nível nacional, né, na questão da pop rua, né, da população de rua. Né? Sei que a doutora Rosana, representando a ANADEP, a Associação Nacional de Defensores Públicos, tem também aí para contribuir, e o Tomás, que é do Instituto Nacional de Direitos Humanos, né? Tem aí umas pautas. Mas, para finalizar nesse momento, acreditamos que com a moradia, né, e fora Bolsonaro, a vida da população de rua ficaria melhor. Muito obrigada, Leonildo, pela
Eu acho que trazendo essas considerações que o Leonildo fez, né? Rosana, traga notícias boas para a gente, né? Conte aí o que tá rolando de bom aí em Cuiabá. Queremos boas notícias, né? Então, Vamos lá, Mariana. tá Boa noite a falando. todos. Agradeço o convite da Defensoria aí do Paraná, Leonildo, meu amigo. Boa noite a todos. Bom, então, quando começou a pandemia aqui no Mato Grosso, né, no Brasil todo, a gente ficou muito aflito porque a comida tinha parado de ser distribuída pelos voluntários, né? E o Fórum de População de Rua, da qual faço parte, se mobilizou para poder articular de novo o fornecimento da alimentação, né? E logo em seguida, a gente fazendo recomendação para o município, o município retomou não, começou a fornecer comida na rua, né? E a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social também distribui. Então, a gente parou a confecção das comidas, pelo Fórum de População de Rua, o município e o estado estão fornecendo, são em torno de 500 refeições por dia, entre almoço e jantar, e nós conseguimos que o município fizesse o acolhimento de pessoas em situação de rua. O município alugou um hotel com capacidade para até 120 pessoas, nós estamos aí com a possibilidade de um novo espaço para acolhimento, porque ainda temos bastante gente em situação de rua. Isso se deu através de uma ação que a Defensoria teve que propor, junto com o Ministério Público, uma ação civil pública para acolhimento emergencial. Felizmente conseguimos. E durante aí a pandemia, o prefeito de Cuiabá decretou o toque de recolher, né? Baixou um decreto determinando que todo mundo se recolhesse em casa depois das 10 horas e não colocou nenhuma exceção às pessoas em situação de rua. E a gente ficou muito preocupado, o Fórum de População de Rua fez uma nota, e a Defensoria, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública da União, nós fizemos uma recomendação ao prefeito para que ele colocasse a população de rua dentre as exceções daqueles grupos que poderiam circular no período noturno. E foi muito bacana, porque logo em seguida, e a OAB também participou dessa recomendação. E assim, logo em seguida, o prefeito decretou a exceção da população de rua para que ela também pudesse continuar na rua. É claro que a gente quer que as pessoas em situação de rua sejam acolhidas, né? Mas não tem vaga para todo mundo ainda, existem as pessoas que querem continuar nas ruas, e a gente ficou muito preocupado com a violência, principalmente a violência policial, né, dos agentes de segurança pública, que já estavam pressionando a população de rua para sair das ruas, né? Então, assim, é surreal isso, a gente fica muito chocado com essa postura, porque as pessoas em situação de rua não têm para onde ir, né? Então, a gente conseguiu isso foi uma grande conquista para nós, diante dessa violência que a população de rua sofre, né? Pias foram instaladas também na cidade, mas a gente ainda batalha pela construção de banheiros públicos, para que as pessoas em situação de rua tenham condição de se higienizar, e isso considerando esse vírus, é uma condição, sim, de sobrevivência, né? Manter a higiene das mãos, enfim, e a distribuição de máscaras. Então, nós estamos ainda agora em Cuiabá fazendo um esforço para que esse acolhimento emergencial funcione adequadamente, né? Então, foi um serviço que começou de repente, ninguém esperava, e a gente está enfrentando algumas dificuldades no que diz respeito a manter as pessoas isoladas dentro desse espaço, né? Então, assim, pessoas que viviam sempre com muita liberdade, sem regras, de repente precisam ficar isoladas dentro de um espaço com mobilidade muito restringida, e principalmente diante de trabalhadores e pessoas que não tinham experiência, que não conhecem e têm dificuldade de lidar com as especificidades que é a população de rua, né? Muitos sofrendo aí
com algum tipo de problema mental, por uso abusivo de álcool e droga, transtornos, ou simplesmente porque não conseguem se adequar às regras. Então, nós estivemos na semana passada numa roda de conversa com eles, explicando sobre o serviço e dialogando com eles sobre as regras, e nós seguimos agora nessa semana com esse trabalho de mediação e prevenção de conflitos no ambiente do acolhimento emergencial, ajudando ali o serviço para que ele funcione, né, com atividades ocupacionais, o serviço do CAPS atendendo dentro do acolhimento, para poder atender esses casos que precisam, né, de saúde, de atenção à saúde mental. Então, a gente está vendo, assim, um trabalho, assim, difícil, mas muito importante para a proteção da população de rua. E daí a Defensoria também está trabalhando fortemente para auxiliar na expedição de documentos, de certidão de nascimento, de RG, para que eles tenham acesso ao auxílio emergencial. E então, assim, é muito importante que nós todos, o sistema de justiça esteja em sintonia, atentos às necessidades da população de rua, para que a gente possa auxiliá-los. Basicamente, essas são as novidades aqui do Mato Grosso, Mariana. Bacana, Rosana, assim, eu ouvindo você falar, né, e eu acho que você até mencionou, né, aí algumas vezes essa questão da necessidade, né, de um serviço se mostrar adequado, né, não adianta só criar um serviço sem raciocinar, né, para o público, para aquela população, o que faz sentido ou não, né, para a população. Às vezes as pessoas, né, eu queria até ouvir, né, Tomás, se você puder dar aí uma contribuiçãozinha com a gente sobre essa questão dessa necessidade de raciocinar, né, de dialogar com a sociedade, entender o que é necessário para a população. Eu vi aqui, às vezes, as pessoas mencionando o seguinte, por exemplo, aqui, que a gente passa, né, aqui em Curitiba, né, aí menciona assim, não, mas já está, vai ser fornecido cesta básica, mas como uma pessoa em situação de rua como é que ela vai utilizar ali a cesta básica, né? Então tem uma série de detalhes, né, que precisa ter esse olhar, né, para essa população. Tomás, se você puder dar aí uma contribuição com a gente nesse sentido. Oi, gente, boa noite. Bem, desculpa o atraso, tive alguns problemas técnicos aqui. Sobre esse aspecto que você levantou em particular, Mariana, é interessante. Eu costumo dizer que talvez a população em situação de rua seja um dos segmentos em que as pessoas mais se sintam à vontade de dizer aquilo que tem que ser feito, né? É algo do cotidiano que está exposto na cidade e as pessoas se sentem muito confortáveis, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa que nunca lidou com população em situação de rua na vida, ele vai dizer aquilo que ele acha que é o problema. O problema é porque as pessoas usam droga. Oi? Tá me ouvindo? Estão ouvindo, né? O problema é que as pessoas usam drogas. O problema é porque as pessoas têm transtorno mental, né? E elas não percebem como é particular esse universo, né? Como ele é único, como ele é uma experiência muito particular. Então, a gente tem enfrentado aqui no cotidiano esse tipo de situação, né? As pessoas querem doar desde botijão de gás até cesta básica, né? Coisas com que as pessoas não têm o que fazer com isso, né? Como que ela vai cozinhar? Ela não tem uma instalação. É muito comum, por exemplo, um grupo, sei lá, um casal em situação de rua conhece algum benfeitor que resolve produzir um enxoval, né, para uma nova, para aquela nova relação, para o casamento. Onde as pessoas vão colocar isso? Né? Dizendo dessa forma, parece uma coisa meio de senso comum, né? Assim, parece tão óbvio, né? Perceber que as pessoas não têm moradia, portanto, elas não têm onde deixar suas coisas. Elas não têm onde cozinhar, na maioria do tempo. Né? Cozinhar coisas como arroz, feijão. Algumas pessoas, né, pouquíssimas, cozinham em situação de rua. Mas é uma minoria. Né? Então, as pessoas não percebem coisas muito, muito óbvias, né, por não ter essa relação de proximidade. Né? E quererem também ajudar. Então, elas ajudam também, isso é um outro problema, que é um problema da filantropia como um todo, né? Da própria noção de caridade. Então, assim, você está com sede, eu te dou um copo de água quente e você tem que me agradecer.
né? Você está precisando de alguma coisa, eu te dou aquilo que eu posso dar. A gente o tempo todo vê, a gente recebe doação de roupa, por exemplo, então as pessoas mandam roupa rasgada, mandam roupa suja, né? Assim, mas muito suja, né? Assim, com, enfim, fezes, desse tipo de coisa, com sangue, né? E entregam aquilo para doação. Ou seja, você não usa, você não teve nem a dignidade de jogar no lixo e você acha que uma outra pessoa tem que usar, né? Isso é muito complicado. Eu vou ficar por aqui, né? Porque eu acho que depois tem outro momento. Sobre esse assunto, eu acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Tomás, pelas suas contribuições, assim. Sobre essa questão até de, né, especificamente, né, tratando, assim, de uma questão, né, que é essa questão de onde guardar os pertences. Essa, Rosana, nossa, essa é uma dificuldade aqui, essa questão dos pertences que a gente vivencia, né, que a população eu queria também que o Renan comentasse um pouco sobre essa questão em âmbito nacional, como ele está no CNDH, se ele pudesse também fazer um apanhado para a gente sobre essa questão, né, de essa questão em âmbito nacional, e aí a gente pode trazer também depois, Tony, você que estava lá, eu cheguei no núcleo, né? Eu tô no núcleo há um tempo, mas o Tony já está mais antigão aí, lidando com essas questões da população em situação de rua. Aí ele também vai poder dar com mais detalhes sobre aqui no estado do Paraná. Aí, Renan, se você puder começar aí. Boa tarde não, né? Boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui. E é um momento muito especial que eu tenho grandes amigos, além da minha própria noiva, a Rosana, também está aqui presente na live, né? Então, assim, com grandes amigos como Leonildo, Tomás, João. E é muito bom estar aqui na Defensoria Pública do Paraná. Eu fico muito feliz, assim, agora, como a Mariana falou no início, né? Eu estou na presidência, eu sou defensor público federal, estou atualmente presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, essa reflexão sobre a atuação da Defensoria Pública com a pauta de população em situação de rua é uma reflexão que eu venho fazendo desde o início da minha trajetória na Defensoria Pública. E aí eu não posso esquecer o Tomás, assim, eu lembro que assim, uma das primeiras pessoas que eu liguei para conversar foi o Tomás, lá em 2014, que eu entrei na Defensoria em 2013, fui para Roraima, depois fui para a Baixada Fluminense, e aí, conversando com o Tomás sobre política pública, porque eu vi, e foi até no Paraná, teve um CONADEP, né, um Congresso de Defensores Públicos Estaduais no Paraná. Depois, Tomás, me lembra a data, que eu não lembro se foi acho que é 2015. Acho que foi isso, não me recordo. Se alguém lembrar, fale, por favor. Então, acho que foi 2015 esse CONADEP. E aí eu lembro que no começo de 2014 eu participei, comecei a trabalhar com população em situação de rua na Baixada Fluminense. Logo depois fui para o Rio de Janeiro e comecei a fazer esse trabalho. Aí eu lembro que eu liguei para o Tomás e conversei bastante com ele. A gente conversou quase mais de 1 hora sobre pessoas em situação de rua, sobre direitos humanos. E uma coisa que o Tomás falou e que ele sempre fala é essa coisa das pessoas que querem inventar a roda. Então, assim, tem uma série de debates sobre política pública e população em situação de rua, e aí todo mundo que começa a trabalhar hoje começa a pensar coisas ignorando todo uma trajetória de pesquisa, de estudo, de trabalho. Então, assim, é fundamental, acho que assim, e a minha dissertação também foi sobre população em situação de rua e defensoria pública, então acho que a gente tem que pensar a política pública de forma ampla, sabe? E aí, no CNDH, quando também eu assumi a presidência, que foi em fevereiro desse ano, eu também deixei claro a importância desse tema de população em situação de rua. A gente tem aqui o Leonildo, que é conselheiro, representando o MNPR, a gente tem o Marquinhos, que também é conselheiro, representando meninos e meninas de rua. Então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem, assim, nos seus quadros, a gente percebe 2 das principais movimentos sociais de população em situação de rua, de crianças e de adultos. Então, pensar sobre população em situação de rua é isso. Assim, primeiro que a gente sair da lógica da caridade, pensar como política pública.
E nós, do direito, quem trabalha na área jurídica, defensoria pública, eu acho, é muito importante a gente olhar dos direitos humanos. Não ter um olhar de... Óbvio que caridade ela é importante e as pessoas fazem a caridade. E o Estado, obviamente, não é contra a caridade. Só que o Estado ele tem que pensar a partir de uma política de direitos humanos. E a Defensoria Pública também tem que trabalhar com essa política de acesso à justiça às pessoas em situação de rua. Então, assim, é fundamental que a gente possa ter esse olhar. E no CNDH, o Tony já voltou. Fecha só o microfone, se puder, Tony, que você está com a conexão estável, toda hora cai e volta. Então, assim, e aí quando eu já participava do Conselho Nacional de Direitos Humanos, porque a gente tem uma das comissões do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é a Comissão Pop Rua. E antes mesmo de assumir a presidência, eu já estava participando dos debates que a gente está construindo, e aí a gente, vários aqui participam, a gente está construindo uma resolução sobre o direito das pessoas em situação de rua. E uma coisa que é interessante também, que a gente, nessa resolução, a gente vai tratar tanto da temática da infância, né, de criança e adolescente em situação de rua, quanto da população adulta em situação de rua. Agora, o que a gente percebe é que as defensorias públicas e a política pública, de uma forma geral, não percebe esse público como alvo realmente de direitos humanos. Então, assim, a gente percebe, agora, o que a pandemia fez? Ela explicita toda essa questão. Então, assim, algo que já é uma vulnerabilidade histórica, ela é explicitada, porque as pessoas em situação de rua não conseguem cumprir a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é o quê? Que é o isolamento social, o distanciamento social. Então, como a gente vai fazer isso? E aí a gente não tem uma política, de fato, habitacional, um direito à moradia adequada, não tem, e a população em situação de rua carece disso. E aí, por isso que a gente tem tentado intervir de formas variadas, como a gente está buscando, de forma estrutural, fazer essa resolução, a gente está buscando também atuar em casos de despejo, porque também é um conceito que em alguns lugares utilizam, na Argentina, Chile, em alguns países da América Latina, que a pessoa em risco de ficar em situação de rua. Então, às vezes, a pessoa está lá numa ocupação, e aí você, em plena pandemia, vai desocupar essas pessoas e aí despejá-las, né? Falando no jargão de direitos humanos, e elas vão ficar o quê? Vão ficar em situação de rua, sem uma estrutura. Em Brasília, há pouco tempo atrás, semana passada, por exemplo, tinha uma ocupação do lado do CCBB, uma ocupação muito precária, assim. E aí eu fui até essa ocupação porque a gente sabia que estava tendo uma ação buscando reintegrar a posse do Distrito Federal, e aí quando a gente chega lá, a gente percebe, assim, a pessoa ela já está morando num lugar que é uma habitação totalmente indigna. Mas nem isso ela tem direito. O Estado ainda quer, o Distrito Federal, no caso, né, buscando retirar essas pessoas desse local. E aí a gente fez ofício, tentou negociar, tentou fazer mediação com os fiscais que estavam lá, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Então, assim, o que a gente percebe é uma política que realmente ignora essas pessoas. A gente tem, historicamente, uma situação de criminalização da população em situação de rua. Sempre quando a gente fala da invisibilidade, a invisibilidade é só para um campo dos direitos, que são para os direitos fundamentais. Agora, para o direito penal, não. Para o direito penal, o direito penal ele é inclusivo, a gente sempre fala, né? Essa população, historicamente, é criminalizada, agora, para a garantia de direitos sociais, não tem. Então, assim, o Conselho Nacional de Direitos Humanos é mais um ator que está buscando a efetivação desses direitos, com a lógica, não com uma lógica caritativa, mas com uma lógica de direitos humanos. Então, assim, eu fico muito feliz, eu parabenizo a Mariana como coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos. Eu acho que, assim, a temática, e a gente vem debatendo, a gente tem um marco de atuação com Defensoria e População em Situação de Rua já para caminhar para o encerramento, é 2010. Esse marco é 2010, que foi o primeiro seminário que aconteceu com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, com a antiga Secretaria de Direitos Humanos. E eu lembro da Maria Lúcia, grande companheira, militante do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que infelizmente faleceu em 2018, ela comentando, que ela falou assim, eu fiz várias entrevistas para o mestrado para ela, além de ser uma amiga, ela falou assim, Renan, eu observava um certo até constrangimento dos defensores e defensoras de olharem as pessoas em situação de rua e nunca terem pensado assim, nossa, isso é uma causa nossa.
que se a Defensoria Pública ela tem que levar acesso à justiça, acesso a direitos aos realmente vulneráveis, hipervulneráveis, a população em situação de rua tem que ser prioritária. E o que a gente percebe, assim, quando eu falei que o Estado brasileiro não pensa uma política pública para a população em situação de rua, as defensorias públicas todas da União e dos estados também não têm isso assim enquanto política principal. Assim, a Defensoria Pública, isso tem que ser a nossa política principal para viabilizar o acesso a direitos, o acesso à justiça dessa população. Então, assim, eu fico feliz que a Defensoria Pública do Estado do Paraná possa ter esse olhar e acho muito importante seguirmos isso, assim, um olhar de política pública, um olhar de direitos humanos para essas pessoas em situação de rua. Porque é uma situação tão naturalizada que os profissionais do direito, e aí na DPU, a primeira atuação também foi em 2010, quando foi criado o GT Rua em São Paulo. Eu lembro da colega da defensora, a Viviane, que é a atual coordenadora deixou de ser coordenadora do GT Rua tem um mês, mas que era coordenadora também do GT Rua Nacional da DPU, ela comentando que quando ela começou a fazer o trabalho de população em situação de rua, como ela começou a falar com os outros defensores, as pessoas achando, não, é uma coisa de caridade, você quer trabalhar com população em situação de rua, vai para a igreja, vai para... Ela falou, não, gente, é a nossa missão institucional, a Constituição está lá dizendo bem claro. Então, assim, que acho que as defensorias públicas possam internalizar isso como um papel prioritário. É isso. Muito obrigada, Renan. Eu queria registrar a presença na live que estamos assistindo. Tem vários coordenadores do Movimento Nacional da População de Rua. Muito obrigada. Queria agradecer aos coordenadores que estão do Movimento Nacional da População, que estão assistindo, e gostaria de também colocar aqui à disposição, né, vão mandando os comentários, que com certeza assim, vão ser muito enriquecedores aqui para todos nós. Até o Vanilson, ele comentou aqui do Movimento Nacional da População de Rua que o isolamento social não é fácil para quem nunca esteve em situação de rua. Imagine para quem sai da rua para ser isolada. Então, assim, realmente todo um outro contexto, né? Tem essa necessidade, né, de se olhar para essas dificuldades, né? Assim, quando o Renan mencionou agora dessa questão, né, que para o direito penal não há invisibilidade para essa população, né? Assim, a gente consegue, talvez o Antônio vai poder me ajudar, né? Mas a gente consegue ver isso, né, Antônio? Eu acho que tanto na área, o defensor que atua na área criminal, né, quanto o defensor que está ali no núcleo, a gente vê que isso é uma coisa, assim, muito, infelizmente, muito presente, assim, a lógica como é totalmente incompreensível, né, mesmo assim, até quanto a essa questão, né, eu sempre me questiono, assim, que para mim é algo que eu, particularmente, assim, não consigo visualizar isso, né, essa questão, por exemplo, dos pertences, de retirada dos pertences. Imagina que é você andar na rua e você tá ali com as suas coisas e você separado e essas suas coisas serem retiradas de você sem nenhuma razão, assim. Imagine isso sendo uma coisa essencial para você. Tudo aquilo que você tem, você tá com aquilo junto ao seu corpo e aquilo ser retirado, e com que fundamento jurídico, assim, para fazer isso? É algo realmente que, assim, parece coisas que são óbvias, mas você não entende de por que é feito determinado procedimento. É algo completamente... Você não consegue entender por que tal procedimento é feito dessa forma. E você fica buscando, assim, explicações do porquê, mas realmente é algo incompreensível. Tony, ajuda a gente aí nesse tema. Olá, gente, tudo bom? Acho que agora está estabilizada a minha participação, né? Toda hora estava caindo e voltando aí, o Renan até falou, desliga o som, estava constantemente indo e vindo. Mas vamos lá, boa noite a todos e todas. É muito satisfatório estar aqui hoje com a presença de vocês, na presença de tanta gente que trabalha diretamente com a causa da Pop Rua. Agradeço o convite da Mari, do Leonildo, de estar podendo aqui compor esse, na verdade, um bate-papo, né? Vamos dizer assim, né? Uma conversa, uma troca de experiências e de impressões
É muito bom estar aqui com vocês, mas, ao mesmo tempo, angustiante, né, em razão dessa realidade que a gente está verificando em relação às pessoas em situação de rua, o que é agravado nesse período de pandemia, né? Eu gosto sempre quando eu vou conversar, né, sobre população em situação de rua, eu gosto sempre de deixar registrado também que eu falo, e essas impressões são a partir da minha experiência profissional, né? Sempre numa tentativa, numa constante de acerto e erro na Defensoria Pública, de atendimento a essa população, né? E com os demais parceiros, né? Não estou falando em nome da população ou qual é a pauta da população, mas sempre deixar que essas impressões são a partir desse ponto que a gente ocupa, né? Já fui contemplado em vários aspectos aí pelos colegas, pelo Renan, pelo Leonildo, pela Rosana, enfim, e pela Mari também colocando, mas especificamente focando aqui, então vou recortar essa fala para contextualizar a nossa atuação aqui em relação à pandemia, né? Fato notório, né, que março de 2020 foi declarado estado de pandemia, né, pela Organização Mundial da Saúde, e incluindo o Brasil, né? Todos os países adotando várias medidas e os casos aumentando, né? Com o agravamento da situação, as principais orientações eram de isolamento social, de higienização constante de mãos, utilização de álcool em gel, que de plano, né, como já até mencionaram aí, essas orientações básicas sequer seriam possibilitadas de serem efetivadas pela população em situação de rua, né? Para agravar ainda mais essa situação que a gente percebeu, não só aqui, mas em outros estados e cidades também, foi a queda na circulação de pessoas, fechamento de parte do comércio, o que dificultou ainda mais a vida dessas pessoas em razão da diminuição ali da possibilidade de aquisição de alimentação, do desenvolvimento das atividades corriqueiras ali, das atividades informais, como catação do material reciclável, como cuidado de carros, enfim, tudo isso foi agravado, dificultado ainda mais nesse contexto. Algumas entidades que prestavam auxílio caritativo também para essa população deixaram de prestar, né? Então, teve uma diminuição. Algumas outras entidades continuaram, algumas entidades e organizações continuaram a prestar isso, e aqui no âmbito local eu estou cometendo a injustiça de omitir algumas, mas eu vou fazer questão só de nomear, né, que bravamente continuaram a atender essa população, que foi a Casa de Acolhida, Mãos Invisíveis, o próprio Em Rua, que não tem, né, essa função primordial assistencial, mas que continuou dando toda o apoio a essa população, dentre outras instituições, né? E que, inclusive, eu menciono essas instituições porque oficiaram a Defensoria Pública falando o estado de vulnerabilidade da população que já era grave, que ficou mais agravado ainda em razão desse contexto que eu estou narrando para vocês, né? E aí, diante dessas informações que foram chegando para a Defensoria e desses relatos que nos foram encaminhados, o João, uma assistente social, nós fomos em loco nas praças, né, durante esse período ali de abril. A gente foi entrevistar algumas pessoas nas principais praças aqui de Curitiba para verificar, né, o que estava acontecendo, enfim, as principais demandas, né? E a situação de vulnerabilidade social que já existia, ela foi agravada, né? Até a Mari colocou, né, no início, que essa situação de pandemia vem escancarar algumas situações. Me lembra até que a historiadora Lilia Schwartz, ela fala, né, numa entrevista, que as pandemias, historicamente, no início, sempre se anunciam democráticas do ponto de vista do contágio, né? Mas logo na sequência, elas já vêm escancarar as consequências dessa nossa realidade social desigual, né? E demonstrar que uns estão mais expostos e mais vulneráveis que outros, né? Que foi efetivamente o que foi constatado. A gente fez várias reuniões, o João vai fazer a complementação, né, da nossa atuação e o resultado dela, o resultado parcial. Fizemos várias reuniões e
a gente não estava conseguindo ter o acesso básico ao fornecimento de alimentação gratuita, que algumas cidades estavam conseguindo, como a própria colega Rosana colocou, Cuiabá, enfim, estava fornecendo, o próprio poder público fornecendo essas alimentações. Então, a alimentação é cobrada R$3 em Curitiba, no restaurante popular. O acesso ao banheiro é cobrado R$2, o acesso a banheiros públicos nas principais praças aqui. Então, por exemplo, se você tiver necessidade de ir 3 vezes ao banheiro aqui em Curitiba, você vai despender por dia R$6. Isso num contexto que você tem diminuição de atividade econômica, diminuição das suas fontes informais para aquisição de renda. Imagina despender de 6 a 15, R$20 por dia, né, para se alimentar e utilizar do banheiro público. Enfim, em face disso, a gente verificou também que não tinha sido apresentado um plano intersetorial. Isso é importante mencionar, que desde o início, né, foram feitas algumas adaptações logísticas, né, nos equipamentos de socioassistenciais, mas não foi apresentado, pelo menos, né, até onde a gente trabalhou e nas reuniões, um plano intersetorial de atendimento à população em situação de rua, passando por várias pastas, né? Isso é muito importante porque e que a gente pediu na nossa ação civil pública, em razão dessas dificuldades, ingressamos com a ação junto quando a União, pedindo basicamente que fosse apresentado tanto de água potável para higienização e ingestão dessas pessoas, a liberação de banheiros públicos, né, da tarifa de R$2. O João vai dar mais complementações, acho que do resultado da liminar, mas o que a gente fez questão de enfatizar também é que haveria necessidade de apresentação desse plano intersetorial com a participação da população em situação de rua e com a participação da sociedade civil. É muito comum, às vezes, os gestores públicos virem e falar assim, não, como o Renan colocou, o Tomás sempre coloca também, não, a gente vai pensar aqui numa solução, então a gente vai colocar neste lugar aqui, neste local, a gente vai disponibilizar o serviço sem que isso participe, sem que isso seja inserido no contexto da dinâmica ou do fluxo da própria população em situação de rua. Daí a importância, inclusive, que se assegurasse essa participação da população. Aqui em Curitiba, nós temos a gente pediu também o aumento do abrigamento, né, do número de vagas. Em Curitiba, nós temos aqui estimado 2.500 pessoas em situação de rua, pelo CadÚnico, quando a gente entrou com a ação civil pública, né, estimava-se 2.500 pessoas em situação de rua. Eu digo estimava-se porque nem todas as pessoas em situação de rua têm registro no CadÚnico, então é possível que esse número seja maior do que 2.500 pessoas, se considerarmos que apenas 47,01, segundo o IPEA, tem acesso ao CadÚnico, então é possível que esse número seja maior, e a gente não tem um número de vagas suficiente para atender, nem que todas as pessoas. Isso é importante até para quebrar um pouco esse senso comum, às vezes, das pessoas falarem assim, mas eles não querem ir, enfim. Mesmo que hoje, fora a questão de se discutir por que há ou não há adesão a alguns serviços públicos, mas mesmo que hoje todas, num raio de iluminação, falassem assim, eu quero ser acolhida, não teria vagas para todas as pessoas em situação de rua aqui na cidade. Então, a gente pediu também a ampliação emergencial desse número de vagas em acolhimento. E, fora isso, vou terminar por aqui, até para que são 2 aspectos que eu gostaria de fazer uma observação também, que às vezes nem sempre vem sendo pontuados. Um é a criminalização, ela pode se dar pela via mesmo do direito penal, como o Renan colocou, mas ela também vem quando a gente vê essa deficiência e às vezes, ou omissão, essa deficiência, essa dificuldade de efetivar direitos básicos, é uma forma também de se criminalizar, né? É uma forma também de
de afastar essas pessoas de um exercício de cidadania básico. Mas um aspecto que eu faço questão de mencionar é a violência também direta contra essa população. As pessoas talvez que estejam nos assistindo, por exemplo, a gente teve aqui o recolhimento de pertences ainda continua, tivemos duas, até a Mariana, né, encaminhou para a gente um relato que ela mesma coletou de uma pessoa que teve no dia 16 de junho retirado pertences dela, com, inclusive, o auxílio emergencial, né, que está sendo dado as devidos encaminhamentos. No dia da Páscoa, aqui em Curitiba, na Páscoa, dia 12 de abril, na Praça Rui Barbosa, enfim, um grupo de voluntários foi tentar distribuir a alimentação. No início, teve, acho que, um desentendimento com a Polícia Militar, depois a Polícia Militar saiu, a gente recebeu relatos de que, posteriormente, veio a Guarda Municipal e fez praticamente uma repressão ali às pessoas que teve tiro de bala de borracha, recebemos foto de pessoas atingidas e vídeo de pessoas que coletaram esses cartuchos, para você verificar que, inclusive, mesmo na situação de pandemia, o que já é agravado com o acesso aos serviços básicos, ainda contamos também com essas violações diretas em relação a essa população, o que dificulta ainda mais que, com a diminuição da circulação de pessoas, diminui também os testemunhos de pessoas que presenciaram. Especificamente no dia da Páscoa, praticamente ainda era no auge, pouquíssimas pessoas passavam pelos local ou puderam efetivamente testemunhar, a não ser as vítimas diretas ali dessa população. Bom, por fim, e essa é a última observação, que para deixar bem claro, a gente até recebeu já, às vezes, comentários, ou ou pessoas da sociedade, ou até mesmo agentes públicos, políticos, falam, mas a Defensoria Pública quer que essa população fique na rua. A Defensoria Pública quer que essa população coma e permaneça na rua, né? Então é importante deixar claro, diversamente do que algumas pessoas gostam de pontuar, a nossa atuação não é para que as pessoas permaneçam na rua em situação de vulnerabilidade. Pelo contrário, tanto é o objeto, o nosso objetivo é de que essas pessoas possam superar essa situação de vulnerabilidade, que participamos junto com outras instituições. Até na época o Tiago não era ouvidor, mas ele acompanhou esses trabalhos, o Em Rua acompanhou, a Pastoral do Povo da Rua acompanhou também, Casa de Acolhida. Nós participamos na construção de uma proposta de locação social junto com o Ministério Público, né? Participamos de uma construção de uma proposta de locação social em parque público, que inclusive foi apresentada para gestores públicos aqui em Curitiba, né, em consonância, né, em observação, que vem colocando-se nacional e internacionalmente como um método mais eficaz de superar a situação de vulnerabilidade nas ruas, que é viabilizar um acesso imediato à habitação ou moradia para essa população, né? Enfim, são essas ponderações que eu gostaria de falar. Fico aberto aí para a gente fazer um bate-papo. Basicamente isso. Obrigado, Maria. Muito obrigada. Mariana, estou fazendo um comentário, Mariana, estou fazendo um comentário aqui em cima da fala do doutor Renan, do Antônio. Antônio, essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, elas nunca moraram na rua e nunca conversaram com a população de rua. Meio que a gente tem que ouvir elas, tem que dar ouvido a essas pessoas, se elas nunca apertaram e nunca vieram falar para a população de rua, para pessoas em situação de rua, o que é bom para a população em situação de rua. Só isso, só deixando uma provocação para elas. Leonildo, isso é muito importante que você fala, né, que até eu estava conversando com o Renan, foi semana passada, né, Renan, que a gente conversou, acho que foi na quinta ou na sexta. É uma resposta muito grande estar aqui, né, uma responsabilidade grande estar aqui do lado do... Cadê o Tomás? Caiu? Não sei, né, se o Tomás caiu acho que... Estou aqui, vive operante.
É uma resposta grande, porque Tomás foi referencial teórico do Renan, foi meu referencial teórico também, então se a gente falou alguma abobrinha aí, você pode consertar a gente, Tomás. Mas, Leonildo, nesse sentido de que essas pessoas nunca tiveram em situação de rua, de fato, falta uma empatia e falta também uma sensibilidade das pessoas quando elas falam assim, elas querem ficar na rua, né? Mas não se perguntam quais são efetivamente as condições de possibilidade de se superar a situação de rua, né? De sair dali, né? Quais são os outros caminhos que poderiam dar. Então, isso falta bastante. A gente até, uma vez, eu e a Cíntia, a gente escreveu um texto respondendo alguns comentários que tinham sido colocados num jornal local aqui, e, enfim, assim, comentários de senso comum, e o senso comum acaba perpetuando essa situação de exclusão e de vulnerabilidade dessas pessoas. Mas é isso, Leonildo, tem que colocar essa provocação mesmo, e a gente tem um trabalho muito grande de educação em direitos aí para a sociedade também. Muito obrigada, Tony, muito obrigada pelas suas considerações, assim. Queria agradecer também, nossa, tem muita gente presente, muita gente participando aí, muita gente do Movimento Nacional da População de Rua, os amigos, né, defensores públicos que já também acompanham essa temática. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí com a gente. E, Tiago, vamos ouvir você aí da ouvidoria agora. O que é que você acha, Tiago? Dá aí sua contribuição aqui para a gente. O que é que você... Fala aí, Tiago. Boa noite a todas, a todos. Eu, assim como as falas, né, que me antecederam, quero agradecer o convite, quero ressaltar que é uma honra e uma alegria muito grande, né, estar entre amigas, amigos, colegas de luta e referenciais teóricos, né. Acho que, como o Dr. Antônio mencionou, ele, Renan, Tomás, né, tem uma vasta pesquisa nessa área, né, então podem sempre nos chamar a atenção, puxar a orelha, se a gente faz algum comentário fora do eixo, né? Leonildo é uma figura de luta, de liderança, nacionalmente e internacionalmente reconhecida, então é um prazer estar com ele aqui nessa e outras atividades, né? Também é um prazer estar com defensores e defensoras públicas aguerridos, né? Com a doutora Mariana, doutor Juliano, doutora Rosana. Então, enquanto ouvidor, né, função em que estou, né, temporariamente, estou nessa gestão até o ano que vem, eu acho importante ressaltar que essa pauta, né, sobre a qual a gente se debruça hoje, a da população em situação de rua, dos direitos da população em situação de rua, ela é uma pauta bastante ampla, né, que exige uma perspectiva muito própria, que foi a que o Dr. Renan posicionou desde o início, né, da nossa conversa, a de políticas públicas efetivas, né, e não dos quadros do assistencialismo, como o Tomás também mencionou e bem criticou, né. Então, estamos falando de luta por direitos, estamos falando de um Estado, né, democrático, com o cumprimento das diretrizes constitucionais, né, e com a garantia de direitos fundamentais e direitos humanos que, incrivelmente, para outros grupos e outras populações, não existe qualquer questionamento, né, como o próprio direito à propriedade, né, que foi mencionado aqui, objeto de uma das ações civis públicas que a Defensoria Estadual teve que ajuizar, né, diante de recorrentes relatos de retiradas involuntárias, forçadas, de pertences, ou seja, de propriedade dessa população. Como a gente bem sabe, as hipóteses de confisco no nosso ordenamento jurídico são muito poucas e certamente não incluem, né, você estar se abrigando, ou estar com seus documentos pessoais, ou estar com, né, um cobertor para enfrentar o frio que aspérrimo aqui de Curitiba. Então,
nós estamos falando, né, de discriminações institucionais, né, e violações produzidas pelo próprio Estado. Eu acho que isso é um ponto crucial do nosso debate, porque se existe estigmatização e perseguição, né, advinda da própria sociedade contra a população em situação de rua, e que é muito grave, né, e que precisa que as instituições respondam com firmeza no seu enfrentamento, né, parece ainda mais grave, né, o conjunto de violações advindas do próprio Estado, né, que deveria assegurar esses mesmos direitos, seja por ação, como é o caso da retirada dos pertences, né, ou dos excessos, às vezes, de agentes da segurança pública, seja por omissão, como é o objeto da outra ação civil pública que foi comentada aqui, né, que é do atendimento emergencial das pessoas em situação de rua durante a pandemia. Quer dizer, estamos falando de direitos básicos e de um mínimo existencial, com as ressalvas que a gente tem a esse conceito, né, que tem sido muito usado para o mal, para restringir direitos, mas, nesse caso, nem esse mínimo está podendo ser assegurado, né? É o direito à vida, é o direito ao mínimo de alimento, é o direito ao mínimo de água, é o direito, né, a se proteger de uma pandemia que é tão desigual, né, e acho que a fala do Dr. Antônio, comentando, leitor da Lília Moritz, a do Tomás também e do Leonido ressaltam isso, né, se o poder, digamos assim, de contágio dessa doença, ele né, nos coloca e nos expõe a todas e todos, a distribuição dessa precariedade das vidas não é igual. Ela é muito desigual, ela é muito injusta, ela tem um recorte de raça, de classe, de gênero, né? E nessa balança, nessa conta, é a população em situação de rua o grupo mais exposto, né? Ou um dos grupos mais expostos quando, ou nas hipóteses em que o Estado não provenha um mínimo de guarida a essa população, né? Então, estamos falando aí do básico, estamos falando, no caso dessa ação que foi comentada, né, da garantia de poder lavar as mãos, de poder usar um banheiro que, né, pelo nome, é um banheiro público, porém que não está aberto ao uso comum da população, né? Se as violações de direitos da população em situação de rua, né, não são de agora, não surgem certamente agora, né, elas se agravam, o quadro se escancara ainda mais dessa desigualdade durante a pandemia, e as próprias ações de solidariedade da própria sociedade civil, que antes supriam um pouco da deficiência das políticas públicas, retrocedem, né? E ao retroceder, enfim, deixam, né, aí um legado muito grande de fome, de sede, de luta por existir, mas simplesmente por existir. Então, não sei se todos que nos assistem nessa conversa conhecem um pouco, né, a ouvidoria das defensorias públicas ou de algumas defensorias públicas estaduais hoje tem um caráter externo, né, é uma ouvidoria um pouco distinta das demais instituições do sistema de justiça, no sentido de que nós, ouvidoras e ouvidores que ocupamos esse cargo temporariamente, não somos dos quadros da instituição. Isso é para dizer que a ouvidoria tem um papel, né, de estabelecer essa ponte, essa comunicação com a sociedade e de valorizar a contribuição que os movimentos sociais, né, podem trazer para o nosso trabalho, né, para o trabalho da Defensoria Pública, entendendo que defender direitos humanos não é uma atribuição exclusiva de ninguém, né, que existem defensoras e defensores de direitos humanos também entre as lideranças da sociedade civil. E essa aproximação, né, entre defensoras e defensores públicos e defensoras populares de direitos humanos é que gera, né, a meu ver, uma confluência muito positiva, da qual, por exemplo, essas duas ações são fruto, né, porque o ativismo, né, é a liderança e a perspectiva, né, que, por exemplo, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, ou o próprio Em Rua, né, trazem para a Defensoria Pública, que permitem, né, que a gente possa enxergar onde estão os gargalos dessas políticas,
onde estão os pontos cegos da nossa própria atuação, né, e qualificar os argumentos, qualificar o nosso trabalho, tornar ele mais estratégico, né, e uma litigância com mais resultado. Então, é preciso ressaltar esse protagonismo, é preciso dizer que essa é uma construção não de agora, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve em Curitiba no ano passado, numa missão, né, especialmente realizada em outubro de 2019, para avaliar já um leque de violações de direitos humanos acumuladas, né, aqui na cidade, mesmo antes da pandemia, que emitiu um relatório bastante completo, né, com recomendações para várias instituições, para vários órgãos, né? Então, não é essa atuação, essa judicialização agora, digamos assim, uma ação desarrazoada, leviana ou, né, ou apressada, né? Ao contrário, né? Ela é fruto de um acúmulo aí de contexto, de informações, e da pouca resposta institucional que se teve, né, para essas violações ao longo dos últimos anos. O Conselho também Estadual de Direitos Humanos, né, o Leonido também é conselheiro aqui no estado do Paraná, então também tem, né, esse conjunto de informações, também tem relatos sobre essas violações aqui no estado, e é papel nosso da ouvidoria, digamos assim, né, tentar contribuir, né, colaborar nesse diálogo, né, para que a gente possa ter uma atuação coordenada, confluente aí, entre o que a sociedade civil almeja, entre as principais demandas aí dos movimentos sociais e as respostas que as nossas instituições dão na salvaguarda dos direitos. O Leonido falou bastante sobre o sistema de justiça, né, que, né, tem atores importantes nessas situações em que existe um bloqueio, né, no próprio executivo ou no legislativo com relação ao diálogo, né. Eu queria ressaltar que tenho acompanhado, né, o modo como no trabalho judicial e extrajudicial, né, esses órgãos, a Defensoria Pública mesmo, né, os movimentos sociais sempre têm buscado o diálogo como primeira ferramenta, né. A judicialização digamos assim, uma reação, né, inevitável ao bloqueio do próprio diálogo no avanço das políticas públicas, né. E dizer que, de um modo geral, enquanto ouvidoria, nós temos uma preocupação com relação ao próprio endurecimento da regulação sobre o espaço público, né? Então, a população em situação de rua é atingida, junto com outros atores, né, com manifestações, né, com artistas, com vendedores ambulantes, né, de modo geral, com o cerceamento, né, da própria possibilidade de permanecer, de circular, de existir na cidade. Então, existem aí questões de fundo, né, que violam direitos de vários grupos, de toda a população, o próprio direito à cidade, né. O Tomás colocou um pouco sobre a questão da moradia, que é a ausência de fundo aí, né, e uma política em que nós precisamos avançar urgentemente, né, porque se alguns setores buscam, digamos assim, a erradicação, como tem colocado de modo bastante hostil, né, da situação de rua, né, não é a erradicação das pessoas, né, é a erradicação dessa situação de precariedade, se assim desejarem, que só pode ser suprido com políticas de moradia que não são, né, ou não podem ser unicamente a aquisição de propriedade privada com financiamento de 20 anos. Né? Quer dizer, assim, a gente nunca, obviamente, vai atingir a maior parte da população. Essa é uma pauta da população em situação de rua do movimento desde de alguns anos, né, uma pauta central.
algo que nós precisamos discutir com firmeza. Existem experiências, acho que até Tomás e o Leonildo podem depois comentar um pouco, né, da experiência, as experiências de aplicação do Housing First, né, dessas outras perspectivas de serviço, de moradia, efetivamente, moradia digna para a população em situação de rua, que inclusive podem ser mais baratas, né, há dados nesse sentido, do que o modelo assistencialista, né, em que se vem investindo e que parece que, diante da pandemia, se autoriza exatamente digamos assim, o reforço desse que já se provou um paradigma fracassado. Então, é muito grave que a gente retorne a uma institucionalização excessiva, né, muito totalitária, dentro dessas políticas, né, há uma falta de atenção com relação à saúde mental, como se também não fosse, né, um tema importante, e que a gente, né, deixe de lado, né, esqueça, né, que o poder público deixe de lado a pauta central da moradia. Eu até já falei demais, mas é um tema que me orgulha muito de que a Defensoria Pública esteja trabalhando em conjunto, né, a Defensoria Estadual com a Defensoria da União, com os movimentos sociais, com os conselhos de defesa de direitos, porque expressa a gravidade, a urgência da situação e nos lembra daquilo que a relatora de direito à moradia da ONU há alguns anos falou, né? O Brasil digamos assim, apesar das grandes dificuldades e violências que a população em situação de rua sofre, um país agraciado com o fato de que essa população conseguiu se organizar politicamente num movimento forte que está em quase todos os estados, se não em todos os estados do país, com coordenações, né? Então, nós precisamos nos valer desse protagonismo, dessa energia de mobilização que existe, né, para, como instituições, exatamente atuar, né, direcionar nosso trabalho para esses direitos tão ameaçados. Bom, vamos conversando, porque senão a gente não passa, né? Desculpa. Muito obrigada, Tiago, por suas contribuições. Eu também eu tenho essa sensação assim de que a gente tem muitas dificuldades aqui, né? Aqui eu falando em um aspecto mais local mesmo, né? Aqui no estado do Paraná e aqui em Curitiba a gente tem as dificuldades, mas esse diálogo que a gente tem construído, né? Que eu estou vendo assim da Defensoria agora após chegar no núcleo, que eu vejo esse diálogo entre ouvidoria externa, a sociedade civil, o movimento, isso tudo é fundamental, né, na verdade, né, eu acho que toda toada, né, ela indica essa necessidade e a urgência de ouvir, né, porque caso contrário, a chance de você fazer um trabalho atabalhoado e que não vai ter frutos, ineficaz, é altíssima. Então, é algo relevantíssimo, assim, por isso que eu sou muito agradecida, assim, essa possibilidade, né, da sociedade civil, dos movimentos, deles darem essa oportunidade a gente, né, de poder trabalhar em conjunto, que a gente realmente é fundamental, assim. E também, né, o João tá ali quietinho, né, João? Também, né, eu acho que foi uma coisa também que foi uma experiência muito positiva, poder ter a Defensoria Pública da União trabalhando com a gente, assim, de forma constante, diuturna, assim, nesse tema. Realmente tem sido muito bom poder contar com eles, assim, com apoio tanto no sentido, né, técnico, quanto de ali apoiar, né, engrossar ali o caldo, né, dessa parte, né, ali, né, também, né, dessa luta. João, aproveita e eu queria ver de você também comentar um pouquinho, se puder, rapidinho, porque eu sei que isso é uma coisa, vamos rapidinho, de forma resumida, mas eu sei que todo mundo quer saber do auxílio emergencial, João. Fala um pouquinho do auxílio emergencial para Pop Rua, porque isso aí todo mundo quer saber. Boa noite a todos. Me escutam?
É um prazer estar aqui, né, com todos vocês, trabalhando, ombreando lado a lado, né. Eu acho que muitas coisas com essa pandemia a gente aprendeu, né. Uma delas é que sozinhos podemos fazer alguma coisa, mas juntos, unidos, podemos muito mais, assim. Então, é uma satisfação poder estar lado a lado com a Defensoria Pública do Estado do Paraná, com os movimentos, com a sociedade civil, com a ouvidoria prestando essa interligação entre movimentos e sociedade civil, e que torna um trabalho muito mais forte, assim, muito mais reverberado na sociedade, assim, sabe? Então, acho que um pouquinho antes de falar do auxílio emergencial, eu só vou complementar a fala do Antônio a respeito da nossa ação civil pública, né, que a gente entrou aqui para garantir o básico, né, que era alimentação, os banheiros, água e um plano de contingência, né. A decisão ela foi parcialmente procedente, conseguimos com que seja implantado pontos de água nas regiões centrais, ali nas principais praças, o acesso ao banheiro, né, também, isentando a tarifa de R$2, que é muito importante, né, como o Antônio mencionou agora há pouco, cobrar essa tarifa, principalmente no momento de pandemia, em que não se há renda, é muito cruel, assim, sabe? A gente fez essa inspeção em loco no dia 30 de abril, e pôde verificar várias situações, assim, desde da ausência de comida, né, das pessoas esperando os movimentos chegarem com as marmitas, filas enormes se formando na Praça Rui Barbosa, né, com pessoas esperando aquela única refeição do dia, né, porque logo a menos de 40, 50 metros tem um restaurante popular, mas é cobrado R$3, assim, sabe? E o prefeito falando que está tudo tranquilo, assim, que não tem o que tá ali, assim, se a pessoa quiser, ela pode ir, sei lá, 3, 4 quilômetros dali, fazer uma outra refeição no período noturno, que movimentos vão estar fazendo essa dispensação de comida. Então, às vezes, a gente pode ver em várias reuniões, assim, que não há plano de contingência, há uma ideia do município em fornecer o que ele quer da maneira que ele quer. E não é bem assim, né? Como já falado anteriormente pelos colegas, é necessário escutar os movimentos, escutar a população em situação de rua, o que ela precisa, de que forma que ela pode ser prestado para atender o seu interesse, né? Não o interesse da prefeitura, do gestor, né? Mas o interesse da população em situação de rua. Então, acho que esse não teve, o que desencadeou a nossa ação civil pública, né? Foram inúmeras reuniões que a gente participou, com a presença do Leonildo, com a presença do Tomás, todos ali, com a FAS, com a prefeitura, para a gente tentar achar uma medida extrajudicial. Mas, infelizmente, não foi a saída e teve que desembocar nessa ação civil pública. A gente teve uma parcial procedência, estamos embargando, né, para alguns pontos ficarem melhor esclarecidos, né, com relação às praças, né, o acesso aos banheiros das praças, principais praças do centro de Curitiba, a água. Então, isso é fundamental. Com relação ao auxílio emergencial, como a Mariana tinha falado, é muito importante as ações já adotadas pelas defensorias. A Defensoria Pública da União, numa das primeiras ações civis públicas da DPU, foi ingressar para que o auxílio emergencial fosse concedido às pessoas que não têm acesso ao telefone celular, porque não é todos que têm acesso a um smartphone, uma linha telefônica. Então, essa ação foi ajuizada também para retirar a necessidade de e-mail e de um RG, porque nem todas as pessoas em situação de rua, às vezes, estão com o seu RG, às vezes tem carteira de trabalho, tem algum outro documento válido que não é um RG. Essa ação foi ajuizada em Curitiba, o juiz entendeu que não era o foro competente aqui e declinou a competência para o Rio de Janeiro. Dentre os pedidos, né, a gente só conseguiu a parte do RG. O juiz, acho que da terceira vara federal do Rio de Janeiro, só entendeu do RG, a gente agravou, né, e continuou. Mas essa situação do telefone ela foi resolvida pelo próprio executivo, que quando ele quer, ele dá uma alternativa, que foi agora no dia 8 de junho, ele possibilitou que as agências do Correio pudessem receber pessoas hipervulneráveis, né,
e nessa situação se enquadram a população em situação de rua, né? Que ela pudesse ir até o correio de posse do seu documento, do RG e do CPF, e fazer esse pedido de auxílio emergencial. As agências de correio são muito mais capilarizadas no Brasil, né? Então foi uma solução melhor do que o judiciário. Nesse ponto, o judiciário, infelizmente, não pôde auxiliar, mas o governo, depois, demorou quase 2 meses após a entrada da ação, deu uma solução. Isso em muito pela batalha do Renan também, como presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a própria DPU, pela Defensoria Geral em Brasília também, instigando, né, em várias reuniões que eles têm com o Executivo, a dar a solução, porque o auxílio emergencial ele é necessário, ele é útil, ele é imprescindível para a população, que viu a sua renda ser esvaziada de uma hora para outra ali. E ainda mais, assim, colocando alguns entraves. Então, são vários pedidos, são várias condições ali que foram impostas, né? E a Defensoria tentou, na medida do possível, diminuir, aplacar esses rigores, né? Desses pontos, né, para que chegasse às pessoas que realmente necessitam, né, as pessoas hipervulneráveis, as pessoas que estão sem nenhuma condição de ter renda nesse momento de pandemia. Esse é um ponto assim do auxílio emergencial que a Defensoria sempre está atenta, né, e tentando resolver na medida do possível. Só para complementar assim, o final assim, eu escutei uma passagem do padre Júlio Lancelotti, né, que ele é uma pessoa que tem uma boa atuação com a população em situação de rua, que ele falou assim que todos nós temos coisas que podemos fazer para ajudar, né? Não discrimine, não tenha preconceito, não fale mal, não seja indiferente, nem idealize. Eles não são anjos, nem criminalize. Eles não são demônios, eles são seres humanos. Então, acho que falta uma visão de entender o próximo como um ser humano, sabe? Então, essa é uma atuação que as defensorias têm em seu papel, né? Em sua função primordial, né? Não é uma ação caritativa, é uma ação de direitos, de dignidade, a ser conferida a cada um do ser humano que está do outro lado ali, que nós temos que enxergar como um irmão, como um cidadão, como um ser humano. Mari, devolvo a palavra. Obrigado. Obrigada, João. Eu acho que, como o João mencionou, né, tem até, não sei se foi o Tony que trouxe, né, o caso, né, de uma pessoa em situação de rua, que nessa retirada de pertences foi retirado, inclusive, o auxílio emergencial, né, que ele teria auferido ali. Então, assim, esse caso é só um exemplo, né? Infelizmente, né? É só mais um exemplo, né? Dessa questão da necessidade, né? De uma atuação do poder público, né? Uma coisa, algo mais amplo que entenda essa população de forma devida, porque senão começa esse trabalho, aí localiza às vezes cobertor, aí o cobertor é retirado, e é assim, é um fluxo constante, né, interminável de violação de direitos. Então, doutora, eu queria... Não a deixa aí. Se eu tirar um cobertor de outra pessoa, isso é roubo, vou preso. Se eu tiro o auxílio emergencial que foi tirado do morador de rua por um agente público, né, e se fosse eu para tirar dele, eu ia ser preso, né? Você vê como é que a justiça para a população de rua não existe, né? Nós vemos aí no Brasil todo, né, aqui em Curitiba, quase toda semana, alguns agentes públicos da área de segurança, para mim isso é roubo, né? Não tem, quando você retira um pertence que não é seu e leva, né, e é escandaloso mais ainda, e aí, Renan, o que aconteceu dois guardas municipais, 2 agentes municipais, 2 guardas municipais que foi lá e retiraram o auxílio emergencial de uma pessoa em situação de rua. Isso é roubo, isso a justiça, entendeu? Tem que agir pesado contra esses 2 agentes públicos. Queria, Tomás, se você pudesse também comentar, né, de forma
O que você... É uma pena que a live daqui a pouco chega ao fim. Eu gostaria que a live poderia durar... Eu acho que cada tema desse, na verdade, né? A gente foi... os convidados daqui, cada um poderia falar por muito tempo sobre cada tema de forma específica. Mas, infelizmente, em virtude do tempo, né? Tomás, se você puder fazer um apanhado, assim, algumas considerações sobre isso, agora na pandemia, e como você visualiza. Bem, é isso, acho que muita coisa já foi dito, queria novamente agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, parabenizá-los pela ação, né? Não só da live, mas, né, de estarmos aí ombro a ombro em torno da luta pelos direitos humanos. Bem, eu acho que muito já foi dito, eu vou ser bastante esquemático, só para tentar conectar alguns pontos aqui. É inevitável, nos últimos anos, mais do que 10 anos, né, a Política Nacional da População em Situação de Rua é de 2009. 2019 fez 10 anos da Política Nacional. Tudo isso que a gente tem comentado, eu já estou me sentindo até um pouco repetitivo, né? Vocês já estão cansados até um pouco de ouvir sobre isso, mas tudo que a gente tem exigido hoje não é muito diferente daquilo que a gente tem falado nos últimos 10 anos, né? A gente vive em cidades hoje que não tem acesso à água, de forma pública, a gente vive em cidades que não tem acesso a banheiro de forma gratuita, a gente vive em cidades que não é possível acessar a alimentação de forma gratuita e assegurar o direito à alimentação, a segurança alimentar, aquelas pessoas que não têm rendimentos para pagarem sua própria alimentação. Isso é um fato que está dado há muito tempo, né? E a pandemia aparece como um acelerador desse processo, como já foi dito aqui em outras palavras. E agora a gente se vê numa sinuca porque, do ponto de vista da sociedade civil organizada, o que a gente tem demandado é que aquilo que, na verdade, não só nos últimos 10 anos, mas que nunca se fez na história do país, né, se faça de uma forma emergencial para evitar que as pessoas morram de uma forma genocida, né, aos milhares. Então, assim, a gente tem que garantir o mínimo essencial para a manutenção da vida das pessoas enquanto elas estão em situação de rua. Ou seja, é quase um rebaixamento de pautas. A gente está insistentemente discutindo perspectivas de superação da situação de rua e agora a gente tem que discutir novamente a produção desse básico. E aí acontece, no meio desse processo todo, algumas coisas muito curiosas, né, que nos fizeram também, inclusive, repensar nossas estratégias políticas de atuação. Primeiro, alguns serviços começam a ser fechados. Eu já pergunto num caráter de provocação. Um serviço socioassistencial, ele não é um serviço essencial? Uma pessoa que depende de um CAPS para fazer a manutenção da sua sobriedade, uma pessoa que depende de um centro POP para se alimentar, para ter acesso à água, para tomar banho, isso não é considerado um serviço essencial? Né? O que é a própria ideia do serviço essencial? Né? Não só as prerrogativas e recomendações da saúde foram feitas exclusivamente para domiciliados, como aquilo que se pensa a respeito da sociedade, do que ela necessita e do que é essencial, também acontece exclusivamente desde uma perspectiva domiciliada, né? Para aqueles que, né, eu posso sair da minha casa e ir numa farmácia. Farmácia é um serviço essencial. Eu preciso ir no mercado, eu preciso em determinados pontos. Agora, isso é de um ponto de vista domiciliado. Para quem não tem habitação, a própria noção de serviço essencial muda drasticamente. Agora, o nosso problema é que o Estado não reconhece a própria população em situação de rua como um sujeito que merece um atendimento específico, ou não reconhece no todo das suas especificidades, né? E isso poderia se desdobrar nas políticas todas que a gente tem discutido ao longo dos anos, a pensar o próprio censo do IBGE, né, que faz a contagem das pessoas brasileiras a partir dessa unidade de domicílio, ou seja, quem não é domiciliado não é contado. Ou seja, esses serviços são fechados e isso gera um clima de pânico, porque as pessoas perdem aquilo que elas tinham, a única coisa que tinham como onde recorrer para ter a manutenção da sua sobrevivência.
Então, a gente se organiza na tentativa de acelerar esse processo, de produzir serviços emergenciais que garantam essa sobrevivência. Essa é a nossa estratégia. E a estratégia do Estado, ela é um tanto quanto, quando eu falo do Estado aqui, eu quero falar da governança dos municípios, Estado, Federação, é implantar isso que já virou uma ideia meio até banalizada recentemente, aquele conceito do Achille Mbembe, a necropolítica, né? É deixar morrer, né? É criar um clima e uma circunstância de morte, de vidas que não merecem ser poupadas, de vidas que não merecem ser cuidadas, né? Então, se não mata ativamente, como frequentemente o faz, ou deixa morrer na mão de parte da sociedade civil organizada para matar, deixa morrer de forma, né, nessa indigência. Não produz o serviço e deixa toda sorte ver o que acontece. Aqui em Curitiba, por exemplo, o início da quarentena foi exatamente isso. Se não fosse a nossa organização, e quando falo nossa organização, eu quero dizer de todo mundo que está aqui agora, inclusive, né? O movimento em rua, o Mãos Invisíveis, a Defensoria Pública da União, do Estado, o Ministério Público, diversas organizações que começaram a fazer as recomendações, começaram, né, a exigir, né, que algo fosse feito. Foi feito de uma forma muito pontual, muito menor do que deveria ser, né? Não, acho que nem entra dentro do quadro daquilo que a gente poderia chamar de uma emergência, né? Agora, enquanto a gente está discutindo essas formas de sobrevivência, né, a sociedade como um todo, e o governo em particular, não pensa aquilo que é o cerne do problema, que é criar estratégias de superação da situação de rua. É absurdo pensar que o governo tem que investir muito recurso para tentar emular as garantias que se tem numa casa, ou que se presume que deveria ter numa casa, como água, esgoto, banheiro, capacidade de ser reconhecido no censo, poder se alimentar, né, do lado de fora. Quando seria muito melhor, em termos de produção de dignidade, produção de direitos, e inclusive do ponto de vista financeiro, criar as condições para alocar as pessoas de forma individual ou nas unidades familiares, num lugar de forma permanente. Condições materiais para fazer isso não faltam, né? A gente costuma dizer, né? Muita casa sem gente, para tanta gente sem casa, né? Aqui em Curitiba, você anda pelas ruas, você vê prédios e mais prédios abandonados que poderiam ser utilizados. Alguém já citou aqui o projeto que foi feito, eu acho que o Antônio citou, o projeto foi feito em conjunto com o Ministério Público, com o CAOP Habitação, o Thiago Agostino participou, uma proposta de locação social em parque público, né? Ou seja, a gente nem sequer, hoje, o governo, nem sequer se coloca minimamente a possibilidade de pensar isso. A gente ainda pensa a população em situação de rua como a possibilidade de produzir condições de manutenção da vida na rua, de fazer o sujeito não morrer, e não de fazer as pessoas viverem de forma digna. E esse tem que ser nosso objetivo, principalmente do gestor público, né? Que do ponto de vista, ele recebe por aquilo, ele é profissional para fazer gestão pública, né? E deveria pensar numa resolução permanente da questão, né? Aí eu vou, já para não me estender muito, assim, retomar uma coisa que os colegas comentaram, o Léo comentou também, eu acho que o Antônio provocou no que diz respeito a essa questão do preconceito, né? Porque isso eu acho que um dos nossos grandes desafios, enquanto defensor de direitos humanos, de pensar do ponto de vista educacional como que a gente vai desfazer ou amenizar esse nó preconceituoso, racista, né, classista, que se produziu em torno da questão da população em situação de rua também, não só, mas sobretudo. A gente costuma dizer, a população em situação de rua ela é uma população, os índices, as pesquisas que a gente tem, ela vão demonstrar que é uma população, sobretudo masculina, mais de 80% de homens, em idade economicamente ativa, e quase 70% dessa população é negra, né? Então, uma população que, além de estar em toda a ordem de vulnerabilidade, morre aos montes, muitas vezes sem ser nem contabilizado, de forma extremamente violenta. E esse preconceito que está estabelecido, ele vai se reproduzindo de uma forma muito estranha. Por quê? Como não pensar da forma que os colegas, né, tinham provocado anteriormente? Né? Eles não conhecem, Mas como não pensar assim? Qual seria o oposto, né, que produziria essa humanização da população em situação de rua?
parece que as pessoas, a única forma de ver a população em situação de rua é exatamente a excludência dessa empatia, que não possibilita o sujeito se colocar no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro, seria perceber que esse é um risco que está posto para todos, que o risco de se tornar uma pessoa em situação de rua é um risco generalizado. Então, a tendência que as pessoas têm é de individualizar, né? Ou seja, não é uma questão estrutural, não é uma questão socioeconômica, né? É uma questão individual. É aquele sujeito que se torna uma pessoa em situação de rua porque não gosta de trabalhar, porque é vagabundo, porque usa droga, porque não quer uma melhoria na sua vida. E aí atribui-se de forma moralista ao indivíduo. Porque se for perceber isso do ponto de vista estrutural, é um risco que seria insuportável. Agora, essa perspectiva que está amplamente divulgada entre a população domiciliada e reproduzida, ela tem consequências medonhas, né? Seja no que diz respeito aos crimes de ódio que são cometidos contra pessoas em situação de rua diariamente. A gente está aqui tendo que lidar com a pandemia e uma semana e meia, quase 2 semanas atrás, mataram uma pessoa embaixo de um viaduto aqui. Como tem se matado, né, com muita frequência. E quando não se mata, ou o governo não deixa morrer, existem tantas outras estratégias de produção dessa exclusão, né? Veja, a prefeitura que, nesse processo da pandemia, acabou de lançar um complexo de serviços na Aldo Pardim. A primeira coisa que foi feita por parte dos moradores dos arredores foi se organizar para pedir para o prefeito tomar providências em relação àquela presença desagradável na praça da classe média curitibana, né? Isso é uma coisa que a gente tem acompanhado há anos. O município admite um novo centro pop, imediatamente as comunidades ao redor se organizam para que aquele serviço não exista, né? Porque gera aglomeração, porque as pessoas não gostam de quem são, não gostam da cor dessas pessoas, não gostam de como elas aparecem, se sentem com medo. Toda uma série de preconceitos pela existência mesmo da população em situação de rua. E aí, quando você fala dentro da lógica de direitos, no sentido de produzir serviços oferecidos para essas pessoas, tanto pior. A gente tem acompanhado, por exemplo, no próprio site, no Facebook da prefeitura aqui, as pessoas vão lá se manifestar, né? Que elas não querem o serviço perto das suas casas. A gente estava falando sobre a questão dos bebedouros, sobre a necessidade de haver bebedouros públicos na cidade, né? E as pessoas angustiadas, mas vai botar o bebedouro onde? Vai botar na frente da sua casa? É aquela lógica, né, do tá com pena, leva para casa. Eu não quero perto de mim, no final das contas, né? É isso que se reproduz com muita intensidade. Agora, até a título de curiosidade, hoje a gente tem tocado aqui o programa Moradia Primeiro e a gente tem uma dificuldade tremenda em conseguir pessoas que topem serem pagas para alugar o seu imóvel para uma pessoa em situação de rua. Como assim? Um programa Pessoa em Situação de Rua, como que é isso? E não é só querer saber. A gente tem que, às vezes, visitar 10, 15, 20 apartamentos para conseguir uma pessoa que aceite alugar para uma pessoa que estava em situação de rua e que agora não está mais, né? Está colocado o tempo todo. E isso não tem como não passar sem falar das características dessas pessoas, aquilo que elas representam, né? O fato mesmo de ser uma população em maioria negra, né? E aí vai colocar essa pessoa para morar num bairro com uma vizinhança, né? Espera-se, ou parte dessa população espera-se não ter nenhum tipo de contato, seja porque é o seu vizinho, vai se tornar seu vizinho, seja porque tem um serviço perto de você, né? Então, não é à toa que isso, muito frequentemente, acaba em morte, como a gente já viu também acontecer tantas vezes aqui em Curitiba mesmo e no Brasil. O sujeito sair da sua casa com uma arma na cintura, ir no meio da praça e atirar a esmo nas pessoas em situação de rua, porque elas incomodam, a presença delas incomoda, a existência delas incomoda. Por fim, eu acho que me alonguei bastante, eu acho que os pontos, né, foram colocados muito bem. Agora, a grande questão que a gente enfrenta hoje, e aí eu penso
como um projeto no Brasil, como algo no Brasil, como um problema central, é essa questão de colocar o centro do debate na superação da situação de rua. Senão a gente fica rodando em si, fica girando. A gente não fala aquilo que é essencial, né? A gente tenta emular as condições de dignidade produzindo sobrevivência nas ruas, enquanto não dá uma resposta assertiva e vigorosa. Esses problemas que a gente vive hoje, eles são também decorrência dessa falta das políticas públicas históricas no Brasil. E aí, quando eu falo falta da política, não é só o fato da política ser assinada, né, a política nacional, né, mas de pensar orçamento, investimento vigoroso, dinheiro para se resolver o problema, né? Caso contrário, isso não acontece. Agora, a gente tem dado alguns passos no que diz respeito a essa política habitacional, nem que seja de um ponto de vista ensaístico, piloto daquilo que a gente tem realizado aqui em Curitiba. A gestão pública, em geral, não só aqui, tem sido ainda muito resistente a essa ideia, né, de alocar as pessoas em moradias permanentes. Agora, isso é algo que já é um fato para o mundo, né? Desde os anos 90, esses modelos têm sido aplicados. Vários países já conseguiram avançar muito no que diz respeito a essa questão da superação e demonstraram com evidências, não por um achismo ou pelo senso comum, mas com evidências, de fato, empíricas, com esses projetos, com esses programas, que esse é um caminho interessante, que tem mostrado eficiência do ponto de vista econômico e da sua efetividade de forma mais ampla. Na minha opinião, é um caminho sem volta. A gente já sabe por onde caminhar, a gente já sabe para onde ir, né? Já sabe há bastante tempo. A dúvida agora é saber se os gestores públicos no Brasil quantos anos ainda vão esperar para entender essa nova realidade e partir para isso, ou quanto tempo vão querer insistir num modelo que já foi demonstrado como fracassado, né? Então, a gente tem a oportunidade hoje, dentro da América Latina, de ainda se colocar como um país de vanguarda, fazer isso em nível nacional, apostar nessas alternativas de moradia, né? Ou ficar a reboque da história, como já aconteceu algumas vezes, e assumir essa realidade em conteste daqui a mais algumas décadas, talvez. Vou ficar por aqui, gente. Obrigado novamente pelo convite. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Tomás. Obrigada mesmo pelas suas considerações. Como eu disse, né, gostaria que a live durasse mais tempo, ou para cada um dos temas, porque são temas bem relevantes, né? O Tomás fez aí um apanhado de muita relevância, né? Cada tema desse, assim, que é um problema constante que a gente vivencia aqui. Só queria saber se alguém mais quer comentar alguma coisa. Eu achei queria comentar com vocês também, só como conclusão, que foi várias vezes tratado aqui tratando da live, muita gente, né, participando, e teve várias vezes o comentário: nada sobre nós sem nós. Eu acho que esse é um comentário, é uma frase que ela ilustra bem, assim, essa necessidade, né, de trazer esse debate, de debater, no sentido de buscar uma política realmente eficaz, um caminho que possa realmente trazer frutos, né, e não só estar nessa questão, né, que tem essa sensação que estamos rodando só em círculos. Mas eu queria agradecer a todos os presentes que estão aqui, né, que toparam gentilmente, tiveram a delicadeza de participar, né, tanto, né, o Leonildo, o Tomás, o Renan, a Rosana, o João, né, e a prata da casa, né, que a pessoa também é importante valorizar, Tiago, Tony, né, que estão ali na defensoria, né. Muito obrigada a todos. E gostaria de agradecer também todos os outros que estavam participando da live, né? Muito obrigada a todos os presentes. Boa noite a todos, então.
Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, excelentes debates, seguimos juntos na luta. Boa noite, gente. Até logo. Boa noite, pessoal. Até amanhã, né? Boa noite. Boa noite, Rosana, boa noite, Helena, boa noite, Antônio, boa noite, doutor João, boa noite a todos e a todas. Tchau, gente. Tá. Vamos começar outro, então? Valeu, prazer aí. Valeu, Renan. Valeu, até mais. Valeu, Rô. Até mais. Tá.